Oi, Milocas, começando mais uma lida com a Mila por aqui. Hoje eu vim contar para vocês a minha experiência com a depressão pós-parto. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo para vocês, porque digamos que esse seja um vídeo pesado de se falar, né? A depressão pós-parto, ela comete centenas de mulheres, né? Todos os anos, nem sei a quantidade certa, gente, para trazer para vocês, mas centenas de milhares de mulheres, né, passam por isso da depressão pós-parto. Não é uma escolha, mas existem alguns fatores que podem contribuir, né, para o agravamento da depressão pós-parto e que você pode estar evitando, como foi o meu caso, que eu não fiz o que tinha que ser feito, né? Então vamos lá para o que aconteceu comigo. Eu ganhei a minha bebê no dia 7 de dezembro de 2024. Eu, né, trabalhava como professora na época, tinha tirado a minha licença maternidade, tinha 10 dias apenas. Trabalhei muito esses dias, né? E a Luísa veio antes do esperado. Era para ela ter vindo no dia 25 de dezembro e ela veio no dia 7, com 37 semanas e 3 dias. E aí foi uma loucura, né? Se você assistiu o vídeo do relato de parto, né, meu marido estava viajando e foi aquela bagunça toda, né? E no final deu tudo certo, a Luísa nasceu saudável, graças a Deus, né? Minha recuperação foi tranquila. E aí, gente, nós saímos do hospital e viemos para casa. Então eu ganhei a Luísa no sábado, no domingo eu fiquei no hospital e na segunda eu já fui para casa. E por que o título desse vídeo? A síndrome da Mulher Maravilha quase me levou de arrasta. Por que eu coloquei esse título? Porque quem me conhece, né, que de outros carnavais, digamos assim, sabe que eu sempre fui a Mila que dava conta de tudo, que segurava a casa, que segurava o serviço, que segurava o filho, que dava conta de tudo. E eu queria continuar sendo essa mesma Mila que segurava as pontas, que dava conta de tudo, só que de resguardo e como recém-nascida. Então eu queria, assim, que tudo estivesse perfeito, sabe? Continuar normal, a vida fluindo normal, eu trabalhando normal e sem precisar fazer as coisas, sem precisar descansar, sem precisar cuidar de mim, né? Então eu ganhei ela no sábado, no domingo ganhei alta do hospital, fiquei na casa da minha mãe ali um pouco no dia, almocei lá e tudo, depois fui para casa. Quando foi na segunda, eu já tava fazendo comida, já tava andando para todo lado, já tava dando uma ajeitada na casa, já tava trabalhando nas coisas da loja, porque, né, para quem não sabe, eu trabalho com a Shopee, então eu tinha pedidos para enviar. E os clientes não queriam saber, né, se eu tinha ganhado menino ou não, né, e eles queriam os pedidos dele, e a Shopee também não tava nem aí pra isso, né, e não é culpa deles, é claro, né, mas eu tinha que trabalhar, então eu subi a escada, eu fiz esforços a mais físico e mentalmente que eu não deveria ter feito, né? E aí, quando foi, eu acho que uns 10 dias depois, não lembro mais ao certo, 10 ou 15 dias, o Dedé foi e buscou o filho dele em São Paulo, o filho dele de 9 anos, né? Então a atenção, querendo ou não, ali ficou dividida, porque o Matheus estava de férias. Então a atenção ali, querendo ou não, ficou dividida, né? Então o Dedé, além dele ter que me ajudar e tudo, ele teve que cuidar do Matheus também. E, gente, o que acontece, né? E nisso eu fui levando, até então eu tava bem, eu tava dando conta de tudo, né? Começamos a organizar a mudança aqui pra casinha também, né? E eu organizei a mudança toda, pra você ter ideia, o resguardo ele é de 40 dias, né? Então eu ganhei a Luísa com 30 dias, a gente tava fazendo a mudança pra cá. Então eu ainda tava de resguardo, organizando uma mudança, trabalhando na loja, cuidando de casa, fazendo comida, e olhando a menina de madrugada, e amamentando, e tudo isso ao mesmo tempo. E nisso a gente ainda já tinha ido viajar para São Paulo ainda. Então assim, resguardo, repouso, eu não fiz nada, sabe? E sabe quando todo mundo fala para você assim, ó, resguarda, cumpra o seu resguardo direitinho, descansa, que depois você vai se arrepender? Pois é, se toda grávida que eu vejo hoje em dia, eu falo isso pra ela. Descansa, a maior dica que eu posso dar pra vocês. Repousa, aproveita o seu momento. Larga tudo pra um lado, larga a casa, larga o trem pra um lado, isso aí depois você resolve. Mas é o momento de você descansar e recuperar. Por quê, gente? Quando a gente ganha neném, a gente fica com uma ferida mais ou menos desse tamanho dentro da gente.
Se qualquer pessoa tivesse com essa ferida pro lado de fora, qualquer um falaria para essa pessoa deitar, repousar e descansar imediatamente. Mas como a ferida é interna, as pessoas não veem, né? E aí, e a gente também não vê, então fica por isso mesmo. Ah, hoje eu tô bem, hoje eu não tô sentindo dor, então, ó, vamos fazer o que tem que ser feito. E nisso eu não cumpri resguardo, eu não descansei minha cabeça, né? Amamentar demanda muito, eu sentia muita dor para poder estar amamentando também, né? Que eu tenho muitos nódulos nos seios, tanto que eu consegui amamentar só durante um mês, não consegui amamentar mais. Então, assim, foram muitas e muitas coisas, né, que eu fiz que eu não deveria ter feito. O dia da mudança mesmo, gente, olha a minha cabeça, assim, cheio de homem lá para carregar a mudança, mas a mania de querer dar conta de tudo, sabe? Eu peguei esse sofá aqui, falei com o Mateuzinho que tava ajudando a gente, Mateuzinho, pega de um lado, aí eu peguei do outro. Aí meu pai, Camila, você tá ficando cabeça ruim, você tá de resguardo? Aí eu desço o sofá, é mesmo, eu tinha esquecido disso. Então, assim, eu tava agindo como se eu não tivesse, né, de resguardo, como se tivesse tudo normal. E aí a gente mudou aqui pra casinha, comecei a seguir minha vida normal. Só, gente, que eu até gravei alguns vídeos pra vocês, de rotina com a bebê e tudo, até então tava tudo normal. Só que eu comecei a ficar com uma certa obsessão. Mais uma vez a síndrome da Mulher Maravilha. Eu queria dar conta de tudo. Então eu queria que a minha loja estivesse vendendo bem. Eu queria que a minha tudo chegasse, a casa estivesse impecável, com uma comida maravilhosa, com, né, a mesa posta, tudo perfeito, com a bebê limpinha, sabe? E eu perfeito também, tudo. E nisso, gente, tudo isso ao mesmo tempo, eu comecei a ter uma crise de autoestima muito, muito grande. Então, assim, toda roupa que eu vestia eu não me achava bonita mais. Eu tô gorda, eu tô isso. Nossa, olha minha pele, olha isso. Então, gente, por vezes eu passava às vezes ali uma manhã inteira experimentando roupas para talvez eu me sentir bonita. Sabe? Foi uma crise existencial assim muito grande que eu passei, uma crise de autoestima muito grande, de não me encontrar mais como mulher, sabe? Não me sentir mais bonita. E por mais que o Dadé falasse, não, amor, você tá linda. Ah, que eu tô gorda, mas você acabou de ganhar neném, mas não, que isso, que aquilo. Então eu queria que a minha vida tivesse assim, toda perfeita, sabe? E talvez as redes sociais atrapalham muito, né? Em relação a isso, a gente se compara muito com a vida dos outros, né? A gente vê a vida ali da blogueira toda perfeita. A Virgínia acabou de ganhar neném, já fez 10 lipo ali no mesmo, na sala de cirurgia, já saiu retinha. E a gente quer ser isso, a gente quer se comparar, né? A gente quer se comparar com a blogueira que tem rede de apoio para poder ajudar, que tem isso, que tem aquilo. Gente, olha o tanto que a saúde da gente, a gente vai debilitando por conta de rede social, por conta de comparação. E aí, eu já não estava assim muito bem, mas eu estava levando, sabe? Eu tinha umas crises de choro e tudo, mas para mim era algo normal, né? Eu pensava que era por conta da oscilação de humor. Porque depois que quando a gente tá grávida, é como se os hormônios da gente estivesse aqui e fosse aqui. E quando a gente ganha neném, dá a queda muito brusca, de uma vez. Então, isso faz com que a mulher fique muito chorona, então isso é normal, né? Eu pensava, não, é o baby blue, né, que fala. Ela falava normal e tudo. Aí, beleza. Fui levando. Quando eu cheguei quando a Luísa estava perto de fazer 6 meses, eu tive que voltar a trabalhar. E aí, né, para quem sabe, eu sou professora. Eu estava trabalhando como professora na época, eu sou professora efetiva. E aí voltei para a sala de aula e foi um baque muito grande. Por quê? Eu já vinha com a síndrome ali de querer conseguir dar conta de tudo, de conseguir resolver tudo, né? Na minha casa, na minha vida, eu queria que eu tivesse perfeito, que o filho tivesse perfeito, que a casa tivesse perfeito, que eu fosse uma excelente mãe. Queria que tudo tivesse alinhado, tudo perfeito. E aí eu entro numa sala de aula caótica,
no meio do ano, com crianças de 5 para 6 anos. Eu era a terceira professora que estava passando ali. Então vocês pensam o nível que estava a turma, com 5 crianças atípicas, sem monitora. Foi um baque muito grande. E aí eu comecei na segunda, quando foi na sexta-feira, eu já estava tão ruim, mas tão ruim, que eu não estava conseguindo trabalhar mais. Acho que eu fui 2, 3 dias para trabalhar. Na quinta eu já não fui, já queria só ficar em cima de uma cama. Não queria saber de mais nada, não estava dando conta de mais nada, só chorava dia e noite, sabe? E aí eu marquei médico na sexta-feira e falei com. Aí foi na sexta da mesma semana. Fui no médico, né, chorei muito lá, expliquei pra ele a situação. Falei, eu não tô dando conta de tudo. E aí contei pra ele tudo. Eu também emociono, né, de falar disso. E aí ele me deu 15 dias de atestado. Beleza. E eu fiquei em casa. E aí nisso foi dando as férias de meio do ano. O Matheus veio pra cá também. O enteado. Meu enteado, no caso, veio. E, gente, tinha dia que eu não dava conta nem de levantar da cama. Sabe? Eu cheguei a ligar pro Dedé, teve um dia lá no serviço, e falei com ele, ó, vem embora, porque hoje eu não dou conta de olhar as crianças. E assim foi. Foram dias, assim, muito difíceis. Minha voz tá até um pouco embargada. Ai, meu Deus, deixa eu recuperar, eu não quero chorar. Foram dias muito difíceis, sabe? Então não ter força para sair da cama, não ter força para olhar as crianças, não ter força para conseguir arrumar a casa, para fazer comida, para fazer nada, sabe? Então assim, foram dias muito tenebrosos, digamos assim, né? E aí acabou meu atestado de 15 dias, aí eu falei assim, agora eu não dou conta mais de sala de aula. Aí eu falei, quer saber? Eu vou o dia que eu der conta. Então, tipo assim, eu ia trabalhar 1, 2 vezes na semana. Por quê? Porque eu precisava desse período de 2 meses para cumprir o meu período probatório, né? Para poder estar tirando a licença sem vencimento. Eu não podia tirar logo de cara, que eu ainda não tinha os 3 anos. Como professora, eu tinha como monitora antes, né? Aí eu expliquei pro pessoal da escola a situação, eles viram que eu não tava bem. Teve dia que eu fui na escola que eu falei, gente, eu tô indo embora, hoje eu não dou conta, não, eu vou surtar, eu vou machucar o menino, sabe? Eu tava nesse ponto. Então, eu falei, deixa eu ir embora daqui porque eu não dou conta, sabe? E o pessoal da escola, graças a Deus, foi bem compreensivo comigo e tudo. Eu ia 1, 2 vezes na semana só pra estar trabalhando. E eu peguei e fui levando até dar os 2 meses para que eu pudesse sair pegar minha licença sem vencimento e conseguir pegar a licença, só que eu ainda não estava bem, sabe? Depois que eu tirei a licença, deu uma aliviada ali de não ter que frequentar a sala de aula, mas eu ainda não estava bem. Eu achava que eu estava bem, mas a situação estava só piorando. E aí, gente, foi aí que começou a vir uns pensamentos que não deveriam estar na minha cabecita, digamos assim, né? E eu comecei a chorar muito, sabe? Eu chorava dia e noite. Eu sabia que eu não ia dar conta de ficar sem chorar. E nesse período eu chorava, gente, dia e noite. E não tinha lugar, não tinha hora para dar as crises. Era dirigindo, era no mercado. Quantas vezes eu estava no mercado, eu tinha que sair correndo, abandonar as compras e ir pro carro, porque eu não estava bem, começava a me dar o desespero, me dava crises de choro. E aí, do nada começava o choro, sabe? Eu sem conseguir contar pra ninguém o que eu tava sentindo, o que tava acontecendo comigo. O médico que eu tinha ido, ele tinha me passado uma medicação, mas eu tava ficando completamente grogue, sabe? Sem falar coisa com coisa, sem saber o que eu tava fazendo. E aí, eu parei com a medicação, né? Tentei fazer atividade física alguns dias, que me ajudou bastante também, fazia caminhada e tudo. Gente, teve um dia que eu dei uma crise, que eu fiquei, eu falei, Lara, fica com a Luísa aqui. Eu andei nesses matos aqui por 2 horas seguidas, só pra vocês terem ideia. E debaixo de um sol, que tava torrante, você sabe quando até sol. Então eu fiquei 2 horas andando aqui, fui no meio do mato, fui numa trilha que tem ali pra poder aliviar a minha ansiedade.
sabe? Porque a minha vontade era de fazer besteira. E eu não tinha coragem de falar isso pra ninguém. E aí eu comecei a chorar, só chorar dentro de casa. E o Dedé, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí foi aí que eu consegui me abrir pro Dedé. Eu falei assim, olha, eu tô pensando em mim. Então, assim, não vou falar aqui por conta do algoritmo. Não sei se vai me derrubar, o que vai acontecer. Mas estou pensando em mim. E aí eu falei assim, olha, eu preciso conversar com alguém que não seja de casa, eu preciso ir para uma terapia, fazer alguma coisa, eu preciso colocar para fora o que eu tô sentindo, sabe? Aí foi aí que a gente decidiu entrar com a terapia, né? A terapeuta minha Aline, uma gracinha de pessoa. Então, assim, deu super certo, né? Com a terapia, assim, primeiro dia que eu fui, gente, eu já aliviei bastante, sabe? Porque eu consegui soltar aquilo que tava engasgado. Sabe aquilo que você, às vezes, não tem coragem de falar com ninguém? Pois é, na terapia você fala. Porque ali tem sigilo profissional. Então, assim, eram meus medos, minhas inseguranças, que por mais que o Dedé né, seja um marido maravilhoso, mas que eu não conseguia falar pra ele, sabe? Então, assim, não era nada com ele, não era nada com os filhos, era comigo, eram as minhas inseguranças, sabe? E era isso que tava me matando, me arrebentando por dentro. Então, assim, foi um período muito difícil, gente, que eu cheguei ao ponto de estar no carro e pensar em jogar o carro com a Luísa, gente. Então, assim, gente, foi um período tão difícil, sabe? Eu pensava é difícil falar sobre isso, mas é necessário. Eu pensava em jogar o carro na frente de um caminhão, sabe? Tem uma descida que eu lembro que eu pensava assim, e se eu passasse direto aqui e batesse ali naquela árvore, sabe? Teve vez de eu me machucar toda, me mordendo, sabe? De não estar aguentando, tá na minha própria pele. Então, assim, pensar em pegar uma faca e correr pro banheiro. Então, foram vários pensamentos, assim, que não deveriam estar na minha cabeça, como eu falei, mas que estavam lá, né? Por ter passado por esse período de depressão. E que foi um período, assim, muito pesado, sabe? A vida tava perfeita, né? As contas em dia, morando na casinha, com um marido maravilhoso, as filhas saudáveis, tudo certo, mas dentro de mim tudo tava errado, sabe? A crise existencial, né? Então, assim, na minha cabeça, eu tava sempre feia, sempre acabada, eu não, tudo, eu desenvolvi um perfeccionismo muito grande. Então, nada que eu fazia tava bom, sabe? Se eu arrumava alguma coisa, nada tava bom. Se eu me dedicava como mãe, mas eu não tava 100% dedicada como mãe. Então, assim, isso foi um período muito complicado pra mim, sabe? Muito difícil. E como que eu consegui sair disso? E tô saindo ainda, né, gente? Porque a depressão pós-parto, ela é algo difícil de você estar, né, se livrando dela, digamos assim. Eu não tomo medicação, eu não fui no psiquiatra, por quê? Eu já tive experiências com medicações outras vezes e não dei certo com medicação psiquiátrica. Não adianta, eu já me forcei, não adianta, eu fico, tipo, muito groque mesmo. Eu comecei a fazer a terapia, que foi, assim, o que mais me ajudou. Fiz caminhada, alguns exercícios por um tempo também em casa e tudo. E a terapia, mas assim, gente, sem medicação, a terapia foi o que foi, assim, essencial pra mim, né? Tô 100% curada? Não, nem sei quando eu estarei, né? Porque a depressão não é uma coisa que eu falei que larga a gente tão rápido, né? E outro detalhe, gente, que eu esqueci de mencionar. Depois que eu saí da escola, né, que eu estava quase ficando boa, tipo assim, já estava estabilizando, acontece um assassinato na minha família. Um tio, era um tio, como disse, que tinha uma vida infeliz, coitado, que a gente sabia que hora ou outra, né, iria encontrar ele morto lá, mas por conta de bebida, ele bebia, fumava demais, enfim. A gente já passou por isso com outro tio, que a gente achou infartado na casa da minha avó, mas a gente sabia que ia acontecer isso com ele, né?
Mas o que a gente não sabia era que ele ia morrer assassinado por uma pessoa, que o principal suspeito seria uma pessoa da família, que no caso era uma prima, que eu gostava muito, era assim, a minha prima favorita da família. E aí, gente, que eu não contava com isso, né? 2 meses atrás a gente tinha perdido uma tia, eu topei com essa prima minha no velório dessa minha tia, a gente conversou e tudo, e 2 meses depois tinha o outro velório desse tio, que supostamente, né, eu não posso alegar, mas ela é a principal suspeita, ela e mais 2 caras, que foi ela que fez o assassinato. Aí, gente, isso aí, ó, me afundou também um bom período, sabe? Eu já tava, como diz, levantando a cabeça, começando a me reerguer, ela vai me aprontar uma dessa, né? E foi um baque muito grande, como eu falei, por ser, né, a prima que eu mais gostava, que eu mais tinha ligação, né? A gente nunca espera isso, mas enfim, né? Hoje eu estou levando, né, a vida, né, fazendo a terapia ainda. A Aline tá de férias, esperando ela voltar para voltar com a terapia, né? Gente, terapia é essencial. É um dinheiro gasto? Não é barato, sabe? Mas foi o que me salvou, sabe? De me tirar mesmo ali do fundo do poço. E se você tá passando por isso, gente, arruma alguém de confiança, pede ajuda, né? A depressão pós-parto, ela não é brincadeira. Ela vem sorrateira, você acha que você tá bem, né? É só um choro, é só o baby blue ali. E aí, né, a gente vai levando. Só que aí quando vê, se leva uma rasteira dela, minha filha, ela te afunda do jeitinho que fez comigo. Então não deixa chegar nesse ponto, não. Se você vê que você tá oscilando muito, né, que tá chorando, que tá vindo pensamento, procura ajuda, procura alguém de confiança e principalmente faça terapia. Porque para tirar de você, né, isso que tá engasgado aqui, que a gente não consegue falar para ninguém, porque eu passei por isso, né? Eu tenho certeza que se você tá passando por uma depressão pós-parto também, você também tá assim. E, gente, no mais, não se cobre tanto, né? Eu queria tá perfeita em tudo, sendo que eu tinha acabado de ganhar um bebê. Sabe, eu queria que a minha casa estivesse brilhando, sendo que eu não consigo dormir uma noite inteira já tem 1 ano. Sabe, hoje eu arrumei a casa e não arrumei, a casa não tá brilhando, não tá 100%, tem imperfeições, né? Talvez o seu toque esteja gritando, agora o meu está, porque eu vi isso. Mas não se cobra tanto, não, em relação à sua aparência. Você não tem que ser a mais bonita desse mundo. Você tem que ser bonita pra você. E depois, se sobrar, você tem que ser bonita pro seu marido e para as pessoas da sua casa. Mas você tem que se sentir bonita, você tem que se amar, né? Não ficar igual eu fazia, gente. Colocava um monte de roupa, olhava de um jeito e tirava. Aí quando eu começava a falar, acho que isso ficou legal, eu ia tirar uma foto e ficava horrível. Aí eu já afundava de novo. Então, assim, gente, não se cobre tanto. Não deixe que a síndrome da Mulher Maravilha pegue você também, como fez comigo, de ser perfeita, de conseguir fazer tudo, porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês, né? Depois me contem aqui o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm alguma dúvida. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo.